Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Ricardo Serravalho da Universidade do Boxe e vamos aqui com mais um vídeo. Agora vamos falar aqui sobre a mão adiantada, como utilizar a mão adiantada e há diversas formas de utilizar a mão adiantada. Muita gente, principalmente quem está começando, pensa que a mão adiantada é somente para golpear ou se defender, mas não, a mão adiantada vai muito além disso. E vamos falar aqui sobre alguns conceitos básicos e algumas técnicas de como utilizar essa mão adiantada. Se liga nesse vídeo. A mão adiantada, ela vai servir para muitas coisas, não somente golpear e bloquear, como a gente falou anteriormente. Então vamos começar aqui e vou passar para vocês aqui algumas técnicas do uso da mão adiantada durante um combate, ok? A mão adiantada, ela serve primeiramente para fintar, ok? Então, ela vai fintar para quê? Para que o adversário tenha uma reação, uma determinada reação. Eu posso começar a ler o tipo de reação que esse adversário tem sempre que eu jogo a mão esquerda e tentar descobrir padrões de movimentos nele, para depois entrar a mão atrasada ou com a própria mão adiantada eu poder conectar algum golpe mediante algum movimento que ele faz constantemente. Exemplo. Então, eu faço pan, quando eu faço tan, que eu dou essa finta com a mão esquerda, com a mão adiantada, perdão, eu vejo que o meu adversário sempre se move para esse lado aqui, tá? Para o lado direito dele, sempre. Eu faço pan, ele se move, né? Como se fosse uma esquiva, né? Uma meia cintura, só que para esse lado, tá sempre saindo. Então eu faço pan, ele sai. Então agora eu já sei que se eu fizer pan, aqui eu posso meter um gancho e eu vou pegar ele. Ou seja, a mão esquerda, a finta com a mão esquerda, serve para eu descobrir padrões de movimentos no meu adversário ou fazer com que ele trabalhe um gesto defensivo e nesse gesto defensivo eu vou atacar por outro lado. Exemplo, eu tô aqui, eu faço pan, eu faço essa finta como se eu fosse golpear no rosto e o meu adversário ele pega e ergue o braço. Então toda vez que eu faço essa finta eu vejo que ele faz isso, ele ergue o braço. Tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu faço a finta e bom, pego abaixo, ok? Então as fintas elas servem justamente para isso. Existe finta de distração também aqui. Eu faço pan, eu jogo essa minha mão aberta, não é um golpe, não é nada, é somente uma distração. Eu joguei essa mão, o olhar do meu adversário, ele vai para essa mão, ou a atenção, né, pela visão periférica dele, vai para essa mão e a outra mão entra. A próxima técnica da mão adiantada é a ocupação, né? O que é ocupação? É justamente deixar o adversário ocupado, deixar ele sem respirar. A gente sabe que para a gente fazer uma adaptação tática durante um combate, a gente precisa raciocinar um pouco, a gente precisa entender o adversário. Mas se você manter a mente dele sempre ocupada, né, com a mão adiantada, ele vai ter mais dificuldade de poder se adaptar taticamente, né? E você vai poder utilizar e fazer prevalecer o seu jogo. Então, a mão adiantada, ela vai ocupar o adversário. Você vai estar aqui sempre tocando, movendo, tocando. Não é um golpe para nocautear, tá? É um golpe para realmente ocupar. Você não cansa, porque a mão ela sai em snap com um pouco de velocidade. Você vai ajudar com o ombro para que você não force tanto o golpe. Então, você joga aqui ele em snap e está mantendo ele sempre ocupado. São golpes mais curtinhos, preocupado sempre com contra-ataque, claro, mas mantendo ele sempre ocupado. Então ele serve como ocupação. E essa ocupação vai fazer com que ele esteja sempre atento, trabalhando para ocupou, bom, entrou à direita. Ocupou, bom, entra na mesma esquerda. Ou seja, é você manter o adversário realmente preocupado com essa jab de ocupação, que a gente chama. Outra função da mão adiantada no boxe é você fazer uma medição, tá? A medição de distância para o seu adversário. Vou ensinar de uma maneira aqui mais didática para vocês. Eu tenho essa distância aqui do meu ombro, né? De um ombro para outro, eu aqui normal. Se eu faço esse giro, esse meu ombro vai avançar metade da distância do meu peito, não é isso? O meu peito, esse ângulo aqui está parado, e esse ângulo aqui vai girar. Girei metade do ângulo do meu peito. Eu estou aqui parado. Pegue algum ponto de referência aí no vídeo, de onde estão esses meus dois ombros, e agora como ele vai se adiantar. Ó, ele se adiantou.
Não é isso? Aqui igual, ó. Ele se adiantou. Então eu ganhei distância mesmo com os pés parados. Então o que acontece? Se eu sei que essa minha mão adiantada, ela chega mais ou menos na metade da distância do meu peito, ou seja, mais ou menos uns, é que depende de cada um, né? Mas digamos que uns 40, 30 centímetros, 35 centímetros do meu peito, que é mais ou menos isso, eu tenho certeza que minha mão direita entra, mesmo sem eu mover meu pé. Ou seja, minha mão atrasada, ela chega, mesmo que minha mão adiantada não chegue. Por quê? Porque eu tenho esse ganho de ângulo. Então, a mão adiantada, nesse caso, ela vai servir para medir a distância. Então, eu sei que mesmo eu mantendo aqui meu adversário ocupado, com essa mão movendo, mesmo que eu sei que essa minha mão esquerda, a minha mão adiantada não chega, a mão de trás chega. Então, a mão adiantada serve também para medir a distância para o adversário, ok? Então, se eu estou aqui ocupando, medindo a distância, tá? Então, eu estou aqui, medi, bom, entrei à direita. Ou medir, a esquerda não entra, não, mas se eu der um meio passo, ela entra, bom, tá? Então, ele serve para medir a distância. Anota aí. Outra forma de trabalhar a mão adiantada é para cegar o adversário. Sim, cegar o adversário. Como? Se eu estou com essa mão aqui na frente do rosto do meu adversário, ele não está me vendo. Simplesmente a mão está aqui, ó. Então, a próprio tamanho da luva tapa a visão do adversário. Então, ele não vai ver o movimento que eu faço. Então, o que é que eu posso fazer? Eu estou aqui com o jab de ocupação, de repente eu paro a mão. Parei a mão na frente dele, ceguei. Daqui eu posso disparar qualquer golpe que ele não vai ver de onde vem o golpe. E se lembre que o golpe que nocauteia é o golpe que você não vê. Então, tô aqui, ele não tá vendo, e daqui eu faço. Pam! Lancei o golpe. Pam! Lancei o golpe. Pam! Lancei o golpe. Ele não tá vendo, então eu faço o movimento. Pam! Lancei o golpe. Lembrando que são movimentos rápidos para que o árbitro, a pessoa que esteja arbitrando na sua luta, ele não te penalize. No profissional é mais difícil penalizar, mas no amador, sim, ele pode penalizar. Então tem que ser uma coisa muito rápida. Meteu, bom. Meteu, bom. Meteu, bom. Cheguei em cima, peguei embaixo. Cheguei aqui, posso dar um toquezinho e pegar. Cheguei, toquezinho, ele perdeu aqui rapidamente a consciência, porque ele toma um golpe rápido, pum, pum, e entra o outro. Ou seja, cegar o adversário é outra função da mão adiantada. Outra função da mão adiantada, fixar a mão do oponente, tá? Então, imagina que o oponente está aqui, de frente para você. O que é que você vai fazer? Aqui, imagina que aqui tem uma luva, aqui tem outra. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fixar a mão do oponente. Eu vou colar minha luva na luva do oponente, fixando ela, tá? E aí eu imobilizo, ele não consegue fazer nada com essa mão. Eu simplesmente estou aqui, essa mão, claro, toda coberta, porque a mão de lá está livre. Então eu aqui, ó, fixei a mão dele. Fixei a mão dele, ele perdeu, se é um destro, aqui ele perdeu a mão atrasada dele. Então ele perdeu a mão atrasada dele, aqui eu posso trabalhar, mudando ângulos, saindo da mão que está livre e trabalhando, tá? Então eu posso fixar tanto lateralmente, como se ele tem uma guarda um pouquinho menos lateralizada, um pouquinho mais frontal, eu posso fixar com o antebraço, as duas luvas. Então ele vai estar aqui, eu com o meu antebraço fixo as duas luvas dele, tá? Então para ele me golpear, ele vai ter que fazer o quê? Um movimento rotatório, para ele tirar a mão para golpear. Isso demora tempo, eu consigo ver esse movimento saindo com antecedência. Enquanto eu estou com uma mão prendendo as duas luvas dele, com a outra eu posso golpear. Corpo, posso trocar, pegar de um lado, trocar, pegar do outro. Ou seja, a mão adiantada também serve para fixar a luva do adversário. Vamos para outra função da mão adiantada. Vê que tem muita função da mão adiantada, não é somente golpear e bloquear. A mão adiantada ela serve também para manipular o adversário.
seja a guarda, seja a cabeça do adversário. Tá? Então, imagina que o adversário, outra vez mais, está aqui, e você, com a mão adiantada, o que é que você vai fazer? De maneira cruzada, nesse caso, eu vou manipular a mão adiantada dele. Tá? Então, eu vou pegar minha mão e vou baixar a mão do meu adversário para entrar a mão que está a mão atrasada. Tá? Então, eu estou aqui, manipulo, baixando a mão dele e golpeio com a outra. O movimento é esse. Ó. Você vai baixar a mão do seu adversário com a luva. Você vai abrir um pouquinho a luva aqui, ó. Com esse ganchinho que tem a luva, você abre, baixa a mão e com a outra mão você golpeia. Então eu tô aqui ocupando, abri, bom, em câmera lenta, ocupando, peguei a mão do meu adversário, baixei, bom, entrei com golpe, tá? Outra coisa também que eu posso fazer é manipular a cabeça do adversário, tá? Manipular a cabeça ou manipular o corpo. Então, exemplo, o adversário, eu dou um cruzado, aí toda vez que eu dou um cruzado, eu vejo que ele sai para esse lado. Ele faz, né, o pêndulo, ou a cintura completa, como você chama. Então, eu vejo que ele está sempre saindo para lá. Então, o que é que eu vou fazer? Quando ele sair para lá, eu golpeei, ele saiu com essa mão aqui, eu continuo o golpe e faço isso, e coloco a mão aqui atrás da nuca dele, tá? Então, golpeei, ele saiu, coloco a mão atrás da nuca, manuseio a cabeça dele e entro com golpe. Ok? Então, ele serve para manipular não somente as luvas do adversário, para golpear, mas também manipular a cabeça do adversário. O adversário que também, ele é muito paradão, né? Ele é aquele adversário mais pegador, ele gosta mesmo de bater para nocautear, ele tem uma postura muito parada. O que eu posso fazer é encurtar a distância, jogo a manipulação de cabeça dele, que ele não move muito a cabeça, não move muito a cintura, e aqui com a manipulação de cabeça eu golpeio. Eu jogo a cabeça dele para o lado e golpeio com a outra, eu faço esse movimento. Lembrando que sempre tudo muito rápido. Esse trabalho de utilização da mão adiantada no boxe é um trabalho que a gente pode chamar assim, um pouco de boxe sujo. Né? Não é somente golpear e bloquear, mas faz parte da regra do boxe. Né? Tá aí na beira entre ser ilegal e legal, mas faz parte. Não tem nada no boxe que fale que você não pode manipular de uma maneira rápida, sem ser assintoso, né, o adversário. Sendo que, recordo outra vez mais, no boxe amador, no boxe olímpico, eles prezam muito mais por um boxe mais limpo. Tá? Então você pode sofrer penalização se você utilizar algumas dessas artimanhas. Mas não acabou por aqui não, vamos para mais. Então, a mão adiantada, ela serve também para dar empurrões no adversário, ok? Então, muitas vezes, você vê o adversário, você está aqui com o adversário, ele tem uma base muito sólida, ou ele vem muito para frente, você pode utilizar a mão para dar uma empurrada nele. Lembrando de nunca fazer de maneira assintosa um empurrão, porque aí o árbitro, seja no amador, seja no profissional, ele pode te penalizar. Mas você pode, tipo, soltar como se fosse um jab, né, um reto da mão adiantada, e a partir daí você dá uma empurradinha, tá? Quando você der essa empurradinha, o que é que acontece? O atleta, ele perde o equilíbrio. Ele vai fazer esse movimento para trás. E quando ele fazer esse movimento para trás, é o momento de você entrar aí com uma série finalizadora, né? Uma série matadora para poder tentar acabar com a luta. Então eu tô aqui, tô vendo que tá difícil, tô vendo aqui, o que é que eu faço? Pam, 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 empurro, bom, e entro com a série. Tá? Tô aqui, pam, 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 empurro, pam, 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 entro com a série. Então ela serve também para empurrar, para desestabilizar, desequilibrar o adversário. Vamos lá, tem mais. Outra função da mão adiantada também é frear o adversário. Então muitas vezes a gente tem aquele atleta trocador, né? Mexicano, que gosta de ir para cima, tá? Mike Tyson, que caminha sempre para frente. E você pode utilizar a mão adiantada para frear o adversário. Nesse caso você pode fazer com a mão fechada, né? Como se fosse empurrar, só que em vez de empurrar, você freia ele. Você mantém o seu corpo firme, a perna de trás tem que estar bastante apoiada no chão para você poder frear. E quando você freia ele, o atleta está vindo, você freia, ele também perde um pouco do equilíbrio. Ele vai dar esse balanço. Ele desse balanço, você bom, entrou com sua sequência. Se você vai pegar na parte superior da cabeça do adversário, você vai com a mão aberta, você tenta abrir o máximo e botar isso aqui nessa parte superior aqui do atleta, para você poder frear ele. Bam! A mão vai ficar mais ou menos nessa posição.
tá? Você pode frear ele com a mão fechada no peito também. Ele veio, você fechou com a mão no peito, sempre saindo a cabeça da linha de ataque, jamais você aqui aberto para você não poder tomar golpe, tá? Sempre fechadinho e aí você entrou com golpe. Ou na cabeça, aqui fechadinho também, ombro escondido, a outra mão alta para defender aqui os golpes que podem vir. Então a mão adiantada serve também para frear o adversário. A mão adiantada, ela também serve para desviar os golpes do adversário. Então o adversário ele soltou um golpe, né? Principalmente quando vem um reto de esquerda, né? O reto da mão adiantada do adversário, eu estou falando no caso de 2 destros, né? Então o que é que eu posso fazer? Eu posso desviar tanto em movimento circular, certo? Então, ou seja, se é a mão adiantada do meu 2 destros, para vocês entenderem. Então estou aqui lutando contra outro destro. Ele está soltando aqui o reto da mão adiantada. Então, reto da mão adiantada, eu com a mão adiantada vou trazer essa mão desviando para fora, aqui, fazendo esse movimento, saindo para as coxas do meu adversário e me afastando da mão adiantada dele, da mão atrasada dele. Então eu faço esse, ele soltou o golpe, eu faço esse movimento. Vim para cá, ele está completamente sem guarda porque eu manipulei, né, e desviei o golpe dele para fora e daqui eu golpeei, tá? A diferença de manipular para desviar é essa. Manipular, a guarda está parada, eu manipulo. Desviar, ele soltou o golpe. Quando o golpe está se aproximando, eu desvio o golpe e entro, tá? Beleza. E se é com a mão atrasada, se ele me dá um reto de direita, exemplo, né? O reto com a mão adiantada, eu desvio para fora. Se é um reto com a mão atrasada, eu desvio para dentro, tá? Então eu tô aqui, ele soltou, eu desviei para dentro e bom, contra-golpeei. Então mão adiantada para fora, mão atrasada para dentro, ok? Lembrando sempre, com o desvio para dentro, de você desviar somente até aqui, a parte central do corpo, tá? Você não passar muito. Quando é para fora, você pode baixar um pouco mais a mão, claro, sempre se protegendo, porque eu estou fugindo da mão atrasada dele, que é da mão forte dele, né? A mão de potência. Então eu posso desviar um pouco mais, até para expor mais ele. Se eu desvio para cá, a mão dele, se eu faço esse desvio aqui para dentro, tá? A mão adiantada dele continua perto de mim, então ele pode me golpear rápido. Então eu tenho que somente desviou, entrei. Não posso fazer esse movimento saindo demais a mão da guarda, porque eu posso tomar um golpe. Então, eu espero que esse vídeo tenha servido, né, para vocês e vocês tenham visto assim que a função da mão adiantada não é somente golpear e bloquear, tá? Existem muitas funções e o atleta, né, que sabe utilizar bem a mão adiantada, ele já tem aí uma diferença muito grande no combate em relação a outros adversários. Então, se gostou desse vídeo, já sabe, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber notificações, né, que isso é muito importante para a gente. Né, todo o nosso trabalho se baseia nesse feedback que vocês dão para a gente. Né, isso ajuda muito a gente a produzir novos conteúdos como esse. E já sabem, busca a gente nas nossas redes sociais, é só botar a Universidade do Boxe, né, no Instagram, no Facebook, onde tem rede social a gente está lá. E lembrar para vocês também que a gente tem o nosso site, né, que é universidadedoboxe.com, onde lá nós temos a Uniflix, que é a Netflix do boxe, com centenas de filmes gratuitos para vocês, documentários gratuitos sobre boxe, livros gratuitos sobre boxe e aulas como essa também gratuitas sobre boxe para você. Claro, além dos nossos cursos certificados, todos eles a nível nacional, pela Organização Brasileira de Boxe, pela Federação de Boxe do Estado da Bahia e também a nível educacional como extensão universitária pela FACEI, Faculdade Einstein, credenciada ao MEC. Valeu, pessoal. Boxe!